No episódio anterior, introduzimos a Lei 11.101, que se trata das falências e recuperações. Se você deseja ser aprovado em concurso público, conheça a história e as dicas de um brasileiro que bateu o recorde de aprovação em concursos federais. Clique no primeiro link na descrição. Agora vamos para o episódio de hoje. A Lei de Falências e Recuperações. Os órgãos falimentares. A ação de falência é transcorrida através de órgãos, a qual são chamados de órgãos falimentares, sendo eles, o juiz, um representante do Ministério Público, o administrador judicial e a Assembleia de Credores. Vamos nos aprofundar em cada um dos órgãos e suas referidas funções. Primeiro órgão, o juiz de direito. É a autoridade judiciária designada para presidir o processo de falência, exercendo função judicante e administrativa responsabilizando-se por atos de interesses da massa, tais como nomear administrador judicial, como também fixação da remuneração do administrador e dos seus auxiliares. Decidir como vai ser alienado o ativo dentro das disposições dos artigos 142 e 148. Julgamento das contas do administrador judicial e encerramento da falência nos moldes do artigos 154 e 156. Segundo órgão, o Ministério Público. É denominado como curador de massas. Atua no processo como fiscal da lei, buscando sempre o cumprimento de seu papel constitucional na defesa do interesse público. Ele possui a faculdade de pedir explicações ao falido disciplinadas no artigo 104, inciso 6º. E deve manifestar-se na prestação de contas do administrador judicial, conforme expõe o artigo 154 da lei. Em sentenças que decretam a falência, sua intimação é obrigatória, conforme dispõe o artigo 9, inciso 13 da lei. Terceiro órgão, o administrador judicial. É responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Pode ser tanto pessoa física ou jurídica de direito, disciplinada as condições no artigo 21 da lei. A função de administrador é indelegável. Depois de nomeado, no prazo de 48 horas, ele assina o termo de compromisso de bem e de fielmente desempenhar o cargo, nos termos do artigo 33. Em seguida, providenciará a arrecadação dos livros, documentos e bens do falido, a fim de proceder ao inventário da massa. Itens que devem estar presentes no inventário da massa falida, estão disciplinados no artigo 110 da lei. O juiz poderá autorizar a alienação antecipada de bens, após avaliação, seja para os próprios credores ou, em se tratando de bens perecíveis, até para terceiros, tudo objetivando o melhor resultado para a massa dispostos no artigo 111 e 113. A lei contém, ainda, extensa relação de deveres e atribuições do administrador, enumerados no artigo 22, terceira. Merece ser enfatizado a obrigatoriedade por parte do administrador da entrega de um relatório em juízo, onde constarão os atos necessários à administração da massa, valores do passivo e ativo, assim como possíveis ações judiciais a qual são de interesse do juízo falimentar. Quanto aos atos processuais do administrador judicial, tem-se relatório inicial. Examinar as causas ou fatos que acarretam a falência e apresentar análise das atitudes do devedor falido. Esse relatório deve ser apresentado em 40 dias seguintes após a assinatura do termo de compromisso. Prestação de contas. Até o prazo findo do dia 10 de cada mês, deverá apresentar prestação de contas do período mensal anterior, demonstrando o que foi feito com os recursos disponíveis. Relatório final. Documento contendo todos os ativos, passivos, pagamentos feitos, deverá ser apresentado no prazo de 10 dias após o término da liquidação e do julgamento das contas pelo juiz. Agora, quanto à remuneração do administrador judicial, ela será fixada pelo juiz, de acordo com os seguintes preceitos: a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho, os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sem exceder 5%. Do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderão requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do Comitê de Credores, porém dentro dos preceitos da Lei de Falências.
Agora vamos para os impedimentos de alguém ser um administrador judicial em um processo falimentar. Quem foi destituído no cargo da empresa nos últimos 5 anos? Se deixou de prestar contas em outro processo. Tem a relação de parentesco, amigo ou inimigo do devedor. Quarto órgão, a Assembleia Geral de Credores. São os credores que possuem títulos de créditos e obrigações a serem satisfeitas pela massa falida e que concorrem concursalmente pelo mesmo. A Assembleia Geral será convocada pelo juiz da falência por edital publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais do falido, com antecedência mínima de 15 dias, devendo a cópia do aviso de convocação será fixado de forma ostensiva na sede e filiais do devedor, conforme disciplina o artigo 36 da LFR. Agora, quanto às classes de credores que compõem a Assembleia Geral, estão disciplinadas no artigo 41 da lei. A classe de credores da massa falida são dívidas em titulares de créditos derivados da relação de trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. Esses são os créditos devidos aos trabalhadores. Titulares de crédito com garantia real, como penhor, hipoteca, etc. Normalmente esses são os créditos devidos aos bancos. Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral e subordinados. Fornecedores, consumidores e outras relações de crédito. Fazenda Pública, titular dos créditos fiscais, assim como os credores por multas contratuais e penas pecuniárias decorrentes de infração às leis penais ou administrativas. Agora que conceituamos os órgãos da ação falimentar, vamos nos adentrar na recuperação de empresas instituída pelo juízo falimentar. Assista o próximo episódio. Iremos adentrar nas recuperações de empresas no juízo falimentar.